Boa tarde, meu nome é Otávio Elias e eu vou explicar um pouco sobre fluidos, o capítulo 14 de Física 2. Bom, o que caracteriza um fluido é a capacidade que ele tem de escoar e ele ser diferente de um sólido. A massa do fluido a gente chama de massa específica, ou também densidade. Se a gente quer calcular a massa específica de um fluido, que seriam, isso aqui por exemplo é um fluido, e eu quero calcular a massa específica de todo ele. Vai depender do que? Se em determinado lugar vai ter uma quantidade de volume maior e uma massa maior ou menor. Se o fluido ele for homogêneo, ele for um fluido ideal, ele for perfeitinho, por exemplo, um copo cheio de água, a gente vai dizer que ele não vai ter uma variação de massa nem uma variação de volume. Logo, a massa específica do fluido, ou seja, da água, que é caracterizada pelo ρ, vai ser a massa vezes o volume. Então aqui a gente tem um copinho de água. A massa específica ela é medida em quilogramas por metro cúbico. Também tem a pressão de um fluido. O que é a pressão? A pressão é, como o nome já diz, como de outras coisas a gente já conhece, a gente aplicando uma determinada pressão. Então o que vai ser essa pressão? Essa pressão ela vai ser a variação da força que está sendo aplicada dividido pela variação da área. Ou a pressão vai ser a força pela área, tá? A força ela pode ser medida em diversas unidades. Pode ser a medida em atm, como é a nossa pressão atmosférica. Pode ser em Pascal, que é o PA, que é o que é mais comumente usado. Pode ser em torr, em bar, dentre outras medidas. Quando um fluido está em repouso, a gente vai analisar a pressão dele da seguinte forma. Esse aqui é um corpo cheio de água. E dentro dele a gente vai pegar um cilindro para medir ali dentro. Ali dentro ele vai ter três forças. Ele vai ter a força peso, que é mg. Ele vai ter a força F2, que é a força que está puxando ele para cima, que é um empuxo. E a gente vai ter a força F1, que está puxando ele para baixo. E a gente vai ter H1 e H2, tá? O que vai ser essa pressão? A pressão que está sendo exercida nesse fluido, ela vai ser a pressão inicial, então tudo que tem acima dele, mais ρgh, tá? Quando a gente tem diferentes formas de corpos d'água, uma caixa, um cilindro, um objeto deitado, eles vão ter a mesma pressão, porque a pressão ela não depende, em fluidos em repouso, ela não depende do quanto é extenso horizontalmente, e só o que tem acima daquele ponto que a gente está calculando a pressão, certo? Aqui a gente tem um exemplo onde num dos lados a gente teria um líquido, um fluido, com uma densidade maior ou menor do que outro líquido. Assim eles teriam alturas diferentes, porém no ponto aonde nesse ponto onde eles se encontram e aqui, as pressões são as mesmas, porque a quantidade de a pressão acima deles é a mesma. Esse aqui só vai ter um ρ menor do que o ρ desse aqui, entendeu? O que fala agora o princípio de Pascal? O que fala o princípio de Pascal? Bom, o princípio de Pascal é basicamente um macaco hidráulico, aquele que quando a gente precisa trocar um pneu e usa para levantar um carro. O que acontece? Quando eu aplico uma força numa área 1, essa mesma força ela vai ser igual numa área 2. Então aqui vai vir um monte de força, e essa mesma força, digamos que 10, ela vai se dividir aqui e ela vai bater em todas as pontas dessa outra área maior, certo? Ela se distribui em todos os pontos do fluido. Por exemplo aqui, ó, eu tenho um fluido aqui dentro e tenho uma barra em cima. E em cima dele eu ponho uma caixa e eu vou enchendo várias bolinhas. Esse peso, ele vai sendo aplicado uma força só aqui, mas essa força ela vai se distribuir por todo o fluido, certo? Agora o princípio de Arquimedes. Bom, o princípio de Arquimedes é o princípio do empuxo ou da flutuação. Ele explica aqueles icebergs que a gente vê nos filmes e nas notícias por aí, tá? O que acontece? A gente vai ter um peso nesse objeto, tá? Aqui tem as forças detalhadas. A gente tem um peso e vai ter a força empuxo. Então, toda a água que esse objeto deslocar, seja uma madeira, um iceberg, o que for deslocar, toda essa água que deveria estar ali, ela vai fazer uma força para cima, que a gente chama de força de empuxo, para voltar para ali, certo?
essa força ela vai ser a força peso, que é a força da gravidade, né? Então, a gente também tem a equação da continuidade. O que a equação da continuidade diz? Bom, se eu tiver... Aí aqui nesse momento, a gente não trabalha, não é mais fluidos parados, certo? Agora já são fluidos em movimento. Então, imagina que eu tenho um cano de água, tá? O cano de água que vem da rua. Quando ele vai entrar na nossa casa, a tubulação vai ser reduzida, ok? Então, a velocidade que vem lá, ela é proporcional à área que vem lá, certo? Então, quando ela entrar no cano menor, ela vai ser uma velocidade proporcional àquela área. Porém, o volume e a área e a velocidade, eles não vão mudar. Eles vão ser todos constantes. A vazão tem que ser a mesma. Então, a quantidade de água que está saindo da bomba de água que vem da companhia de água tem que ser a mesma vazão que sai na torneira da nossa casa. Bom, depois tem por último a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela vai dizer que a pressão 1 mais a ρ, a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a ρgy1 igual a pressão 2 mais ρv2 ao quadrado dividido por 2 mais ρgy2 ao quadrado. Então, todos os pontos é quase a mesma coisa da equação da continuidade. Tudo em determinados pontos, por exemplo, aqui vai ser a pressão aqui vai ser igual a pressão aqui, entendeu? Tudo isso tem que ser igual, tem que ser constantes, certo? As velocidades podem ser diferentes, mas as vazões têm que ser iguais. Aqui eu fiz um resuminho com todas as fórmulas que a gente pode vir a usar, mas as mais comuns, porque tem mais, né? Bom, então o meu resumo era isso.